Olá, alunos dominantes online! Nesta aula, nós vamos falar sobre os dias da semana, meses do ano e estações do ano em espanhol. Eu sou a professora Thaís. Nós precisamos saber esse vocabulário para a gente conseguir no texto, conseguir perceber a que momento eles estão se referindo, né? Então, já aconteceu, por exemplo, de aparecer no Enem, na UERJ, em outras provas, questões que perguntam quando que aconteceu um fato. E ali no texto você tinha a data com o dia da semana, o mês e o dia, né? E o aluno tinha que responder quando que aquele fato aconteceu. Se foi ontem, se foi anteontem, enfim. E aí o aluno precisava saber onde essa situação se localizava temporalmente. Então, por isso a gente precisa conhecer esse vocabulário, tá? E são palavras importantes para se referir a situações que podem aparecer aí nos textos, tanto uma notícia, textos jornalísticos que são muito comuns de aparecerem nas provas, ou também narrações, né? Em vários gêneros que podem aparecer nas provas que vocês vão fazer. Então, temos aqui os dias da semana, né? Dias de la semana. Começando por lunes, segunda-feira, martes, terça-feira, miércoles, quarta-feira, jueves, quinta-feira, viernes, sexta-feira e temos sábado e domingo, que são iguais em português. Então, a gente, né, precisa só se fixar nos dias de segunda a sexta, né? De lunes a viernes. Então, talvez vocês tenham ali percebido alguma semelhança entre esses nomes dos dias da semana e os nomes de alguns planetas, né? E essa semelhança realmente existe. Eles foram colocados, né? Esses nomes foram colocados em homenagem aos planetas e à Lua. Então, lunes é em homenagem à Lua, em espanhol, Luna. Martes, planeta Marte. Miércoles, Mercúrio. Jueves, Júpiter. E viernes, Vênus. Então, aí já ajuda um pouquinho a gente lembrar, né, o nome dos dias da semana também. Alguns exemplos de frases com esses dias da semana. El lunes tendremos clases. Então, segunda-feira teremos aula. Fui a la iglesia el domingo. Hoy es miércoles, día en que juego fútbol. ¿Ah? La revista sale el martes. Os meses do ano são muito mais parecidos com o português. Então, aí já tem uma vantagem, né, para os falantes de português. Temos, então, enero, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Então, por exemplo, abril e agosto se escrevem exatamente igual ao português. Tem uma diferença na pronúncia, né? Abril é sempre com aquele L lá no céu da boca, abril, né? E temos também, por exemplo, junho e julho, que são bem parecidos, né, com o português. Mas temos esse J que se pronuncia como R, né? Junho e julho. E outros que também não são iguais, mas dá para a gente identificar. Por exemplo, enero é diferente, mas a gente consegue identificar. Todos os meses que em português terminam com bro, em espanhol terminam com bre. Então, setembro, outubro, novembro, dezembro, tá? Sempre terminado com bre, tá bom? Maio é com Y, enfim, algumas diferenças, mas a gente consegue fazer essa identificação mais fácil se a gente tiver, né, que identificar num texto da prova, alguma coisa assim. Exemplos. El mes de mi cumpleaños es enero. Voy a viajar en julio. La Navidad es en diciembre. Tendremos vacaciones en enero. Mi hermana nació en mayo. E temos também as estações do ano, que são importantes para a gente localizar
alguns fatos, né? Principalmente nos países em que as estações são muito marcadas, né? Que não é bem o caso do Brasil. Em algumas regiões a gente tem, né, as estações um pouco mais marcadas, em outras nem tanto, né? Temos calor quase o ano todo. Mas em alguns países que falam espanhol, nós temos as estações bem marcadas, né? E aí a gente consegue identificar alguns fatos a partir, né, da estação do ano, mais ou menos quando que aconteceu aquilo, né? Se fala que estava caindo neve, por exemplo, ou que eles estavam na praia, né, os personagens. A gente consegue perceber mais ou menos na época em que aconteceu. Lembrando que no hemisfério norte, as estações são sempre contrárias, né, às do hemisfério sul. Então, enquanto aqui no hemisfério sul nós estamos no verão, no hemisfério norte eles estão no inverno e assim por diante. Então, temos verano, outono, inverno, primavera, né? Essa é a ordem aí do ano que nós temos aqui no hemisfério sul. Começa o ano no verão e vamos primeiro vamos para o outono, depois para o inverno e depois para a primavera. Exemplos. El verano en el hemisferio sur empieza en diciembre y en el hemisferio norte empieza en junio. Mi estación favorita es la primavera. En invierno me da mucho frío. El otoño es una época muy bonita. Bom, então essa foi a aula de dias da semana, meses e estações do ano. Até a próxima. Obrigada!